Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí já no mês de março, né? E parece que as coisas começam a se movimentar, né? As rochas começam a se movimentar. Daqui a pouco a montanha toda está tremendo por aí. Estamos aqui recebendo o nosso Economia e Desenvolvimento, o empresário Wesley Lacerda. Wesley, muito prazer em tê-lo aqui Tudo bom, novamente, Silvio? né? Ó, tá. É sempre muito bom, né, conversar contigo sobre assuntos importantes que são, né, da área econômica, sobretudo. Nós estamos num ano eleitoral, nós sabemos que o ano eleitoral no Brasil é complicado, se torna ainda muito mais sensível diante dos fatos que aconteceram, que estão acontecendo, a polarização toda e tal. Isto, naturalmente, tu sabe muito bem, melhor do que muita gente, tem um reflexo muito grande na economia. Como é que tu está vendo nesse ano e tal, o desenrolar disso até a eleição? Bom, Silvio, tu sempre com temas complexos, né? Temas que dariam discussões quase infinitas, né? De posições sobre os negócios, posições sobre o contexto. E eu vejo, eu não sou, de norma eu sou um cara otimista, mas nesse momento eu não estou otimista, né? Porque eu estou vendo um cenário nacional pejorativo em relação a 2025. Tem coisas que vão fazer, quem sabe, melhorar, tem coisas que vão fazer piorar. Mas eu entendo um cenário pejorativo. O que vai fazer melhorar a economia? O governo, para garantir a reeleição, vai injetar, a estimativa que a gente tem são 90 bilhões de reais no consumo, em programas assistenciais, basicamente. Então, esse dinheiro vai entrar na economia e vai movimentar o restaurante, a padaria, a farmácia, o supermercado, vai movimentar o mercado regional, o mercado local. Mas esse dinheiro todo não vai gerar a segurança necessária para a gente ter um desenvolvimento sustentável. O que é um desenvolvimento sustentável? Quando tu tem um aquecimento da economia, tu tem as empresas querendo crescer a sua fatia de mercado. Então elas investem, compram máquinas, fazem pesquisa e desenvolvimento, lançam novos produtos, abrem novas regiões, correm risco, basicamente. Investe na frente, na expectativa de ter um retorno melhor logo ali. O nosso cenário não é um cenário de investimento, é um cenário de dúvida de contenção. Estamos aqui em março, a eleição é completamente aberta, pode o novo governo se reeleger e nós vamos ter uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. Pode o novo governo chegar, inverter a lógica, mas não vai ter grandes condições de mudar tão rápido o destino da economia. Então, eu entendo que a gente vai ter em 2025 uma economia de contenção. Ou seja, protejo o que eu já tenho, garanto o que eu já tenho, refino, aperfeiçoo o que eu já tenho, mas não vou investir em nova planta, nova fábrica, novo maquinário. A indústria tomou um ferro em 2025. Quem sustentou 2025, apesar de todo o ataque do governo, foi uma super safra, foi o agro. Serviços cresceu, mas cresceu pouco. Que vem sustentando a economia brasileira. Vem sustentando a economia há anos. Há anos, né? Só que o pequeno crescimento foi 2 e pouco por cento do crescimento do PIB brasileiro. 2,5%. Foi por causa do 8% do agro. É. Porque a indústria reduziu, serviço reduziu. Então, ok, tirando a indústria de Minas e Energia, que teve crescimento, a indústria de transformação reduziu no Brasil. O serviço reduziu no Brasil. E temos um agravante gigantesco. Está vindo um sistema tributário que acaba, destrói os motores principais do investimento, que é o retorno sobre o capital investido. Então nós temos um sistema tributário que penaliza o retorno sobre o capital investido, um juro alto que não facilita o investimento de capital, uma incerteza de governo, uma incerteza política. Uma incerteza jurídica. Aí eu vou te contar, né? Aí sim, cara, tu resumiu. Uma incerteza jurídica absurda. Então, eu tenho uma dificuldade enorme de ver grandes níveis de investimento, geração de emprego e retorno em 2026. Pode acontecer, eu até acho que pode. Qual é o cenário?
O Lula não sai candidato. Isso vai acontecer no meio do ano, junho, julho, quando E é uma definir a chapa. tese que eu tenho. Tem várias pessoas começando a dizer o Lula isso. não vai ser candidato. Porque tu vê, na verdade, assim, os caminhos que o Lula está tomando, entendeu? Algumas posições que ele está tomando, ele está denotando, para quem tem uma certa possibilidade assim, de ver alguma coisa por trás do que ele faz, num cenário mais, né, restrito e tal, que ele está preparando o terreno para cair fora. Porque eu vejo nele um sentimento de que ele não ganha a eleição e ele não quer sair por baixo. É isso. O que a gente vai ter? Um candidato do PT, que vai ser uma brigaçada sanguínea, para ver quem é que vai ser. Um candidato do PSOL, que quer extremizar a discussão à esquerda, quer assumir que não quer sair debaixo do PT. Exatamente, quer sair, assumir o posto do PT. E vão ter um PSB com Alckmin, um Kassab, que vão querer um candidato à presidência. E o Alckmin, um cara que não perdeu os votos da direita e não ganhou da esquerda. Isso é verdade, né? Para mim, esse é o cara que, sinceramente, a gente acompanha a política, eu acompanho porque a profissão me força a isso, mas eu vejo assim, eu nunca vi um camarada político colocar no lixo a sua trajetória toda. O Alckmin colocou. Ele sempre foi chuchu. É, o chuchu mesmo, né? Ele confirmou a história dele. É. Uma pessoa que corre para ter alguma vantagem. Uhum. Né? Não é um grande líder, não é uma grande mente, não é um grande negociador, não. Tu não consegue atribuir um grande feito ao Alckmin. Ele foi um bom governador de São Paulo, mas São Paulo até a Erundina fez crescer. Entendeu? São Paulo é uma máquina. É. Então, assim, ó, eu tenho dificuldade em ver um ano de investimentos, um ano de crescimento do emprego, um ano de crescimento da renda do trabalhador. Eu vejo um crescimento de consumo. O crescimento de consumo eu vejo, porque vai ter uma injeção de capital Só que não é uma coisa assistencial. Não é uma coisa sustentável, né? Porque existe na teoria econômica uma coisa que é a seguinte, chama-se a questão da velocidade de circulação da moeda. Isso se dá, falou muito bem, quando o governo começa a injetar recursos que não tem base, ou seja, por que não tem base? Porque ele ou é um dinheiro de emissão de moeda que está sendo feito, ou destinando recursos que estão aí livres pelo governo e que não tem base na produção. Ele não está equiparado à produção. O que acontece? Mais dinheiro com menos produção, acontece o processo inflacionário e aí o 27 vai ser terrível. Não, o 27 já vai ser terrível, tá? Independente de qualquer maneira vai ser. O 27 vai ser terrível. Né? Olhando em nível de macroeconomia, a gente está tendo um governo que não prevê superávit esse ano. Ou seja, vai gastar ainda mais do que o ano passado. Cada eleição. Então, quando o governo compete com os agentes de mercado pelo dinheiro, que é o que está acontecendo, o governo deficitário lança títulos da dívida pública, capta dinheiro no mercado para pagar a conta, concorrendo capta dinheiro aqui juros. O Brasil pagou 1,1 trilhão de reais de juros ano passado. 1 trilhão 120 bilhões de serviço da dívida. Então, é um cenário muito difícil, porque tu não vê geração de emprego, tu não vê as pessoas reduzindo o seu endividamento. Não tem a redução. Nós temos notícia, recorde abaixo de recorde do endividamento das famílias, do endividamento das empresas. Isso não quer dizer expansão de mercado. Quer dizer uma circulação artificial monetária. Na verdade, estão comprometendo o futuro, né? Isso compromete o futuro, porque tu não vai ter investimento, não vai ter investimentos, digamos, sustentáveis, tu não vai ter renda, vai ter desemprego, vai ter juro alto, vai ter inflação. Então, esse todo é um cenário que tu colocaste muito bem, né? Que vai desembocar em 2027. Por que não esse ano? Claro, esse ano vamos ter problema, mas como é um ano eleitoral, o governo vai segurar um pouco, tu não vai sentir exatamente porque o governo vai colocar esse colchão de suporte financeiro para que não estoure esse ano. Tu vê, 2025, redução da construção civil. Eu me criei estudando economia, estudando que o motor, o sinalizador do crescimento econômico pela geração de emprego imediata, geração de renda imediata, é a construção civil. Cara, é um absurdo.
Nós estamos tendo redução, oferta gigante de imóveis. Nós estamos aqui sediados em Porto Alegre. Né? Porto Alegre tem 6.000 estúdios à venda que não vende. Que é o primeiro apartamentinho mais baratinho, mais pequenininho, melhor, que não vende. Eu tive agora há pouco em Santa Catarina, é um oásis. Tu tem investimentos gigantescos, alto luxo, alto padrão. Apartamentos que... Eu vi um empreendimento belíssimo, inicia em 28 milhões de reais, um apartamento. Projeto maravilhoso, Brasil no primeiro padrão mundial. Existem esses projetos? Existem. Esse é meu próximo comentário. Nós vamos viver um 2026 de ilhas. Vão ter segmentos que vão estar bem. Exemplo, indústria extrativista vai estar bem. Vai ter que investir em maquinário, mas é um investimento de longo prazo. Nós temos muita mercado terra garantido tá e na em moda, expansão. está Né? na moda terra rara, exploração de terra rara. Mas aí vem a pergunta, é capital brasileiro que está fazendo essa riqueza? Não é. Capital internacional dentro do Brasil. Ou seja, a nossa política de governo está levando a uma exportação de inteligência, grandes mentes indo embora, uma exportação do conhecimento, pesquisa e desenvolvimento sendo feita fora do país. Tu tem 2 itens, vou dar 2 casos que são expoentes brasileiros. A moça essa que desenvolveu a tecnologia da polimelanina, polipropilina, não sei o quê, que faz a recuperação, permite a recuperação dos canais nervosos da medula. Pesquisa brasileira. Aí tu tens uma tecnologia de baterias estupenda lançadas no Brasil para acabar com as baterias de lítio. Tecnologia brasileira. Então, ou seja, nós vamos ter oásis, pequenos oásis de desenvolvimento. A indústria de tecnologia da informação brasileira pode dar um salto. Levanta o nível de serviço. E o governo não atrapalhar. Se o governo não atrapalhar. O grande problema no Brasil todo, a gente que estuda economia há muitos anos, né, sempre foi o governo. O governo é o grande problema no Brasil. Sobretudo governos com viés como o que nós estamos aqui. Esquerdista. Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. Na obrigado, semana meu que vem, querido. novo Eu te encontro, agradeço. né? Desculpa o desabafo. Não, mas sabe que esse teu desabafo é muito bom. Até quero te dizer uma coisa. As pessoas que nos assistem, elas gostam exatamente desse contraponto que tu coloca, né? E da maneira como tu coloca, clara, bem objetiva e contundente. Porque, na verdade, tu tem que ter essa contundência quando tu mesmo vive com isso. Quer dizer, de certa maneira, tu sente o problema, então isso aí, para ti, dói mais. É o meu dia a dia. No teu dia a dia. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Um abraço para nós. Muito bem, estou recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento um grande amigo, um camarada que é de uma família de profissionais gabaritados aqui no Rio Grande do Sul, os D'Agostin, e o Juliano está aqui comigo. Juliano, obrigado pela tua presença, né? Silvio Lopes. Essa família aí que é especializada na sobretudo em contabilidade, né? Vocês avançaram muito nessa área, administração e contabilidade, né? Sobretudo a contabilidade, né? Tu és advogado, na verdade. Sim, eu sou advogado. Também tenho formação como técnico contábil, né? Isso, Mas por obrigação familiar, né? Uhum. É verdade. Mas a minha Por área tradição de atuação, familiar, por até, tradição né? familiar. Então, depois de ter concluído aí minhas pós-graduações em Direito, né? Também trabalho para o escritório do Salésio, né? Do meu pai, claro, inclusive, trabalho para eles, né? Mas eu tenho meu escritório de advocacia, né? Onde eu atuo nas diversas áreas aí, em especial defendendo as empresas, né? Nesses setores. Área empresarial, né? Área empresarial, trabalhista e civil. Bom, Juliano, na verdade, assim, tem uma série de assuntos aqui que eu queria tratar contigo. Eu até coloquei aqui no meu celular, para também não me perder, né? Então, eu tinha uma primeira pergunta aqui contigo, que eu vou procurar aqui. Então, desculpa aí, porque, na verdade, o nosso papo assim, é bem informal, né? Então, aqui diz o seguinte, Tá. Paguei um curso para o meu empregado se capacitar junto a uma empresa, mas, no entanto, assim que ele concluiu, o mesmo pediu demissão. Mas
paguei um curso no cara para ele trabalhar para mim, e ele, assim que ele assumiu, ele se demitiu. Tu vê. Bom, aí eu pergunto o seguinte, como posso fazer para me ressarcir do valor que eu investi nele? Entendo. E aí? A gente tem, né, as relações contratuais, elas são relações, as relações entre as pessoas são relações que devem obedecer um princípio de comutação. Então, que seja o que as relações elas devem obedecer a essa equivalência. No momento em que eu invisto em alguém, essa pessoa tem que me devolver com algum valor equivalente a esse investimento que foi feito em razão da educação. Tá? Então, A capacitação, ele foi capacitado também. capacitado. Né? Então, tu vejas, pelo que eu compreendi, o colaborador ele recebeu um investimento para se capacitar em razão da atividade profissional dele, e quando a empresa foi utilizar esse investimento, ele pediu demissão, né, para, enfim, utilizar desse valor agregado numa outra empresa, ou com um negócio próprio. Muitas vezes ele pede demissão para abrir uma empresa dele a partir do conhecimento que ele adquiriu com esse investimento. Então, nós temos aí, tanto no Código Civil quanto na consolidação das leis do trabalho, então, normas que autorizam a livre estipulação dos contratos, desde que não atinjam aqueles direitos indisponíveis, a proteção ao trabalhador. Né? Então, nós temos hoje aí uma espécie, um mecanismo de proteção para esse tipo de situação, que o nome é, então, o termo de compromisso de permanência do colaborador, aonde ele condiciona o pagamento deste auxílio educação à permanência desse empregado proporcionalmente ao tempo e valor do curso. Então, tu vejas no Código Civil, a gente também tem essa disposição em que condiciona a resilição contratual, dependendo do vulto do investimento, né? Do vulto do investimento e do tempo desse contrato. Então, é possível fazer esse termo condicionando ele pedindo demissão, que ele também não pode ser obrigado a ficar, mas se ele pede demissão, seria possível ressarcir esse valor junto à rescisão, às verbas rescisórias. Então, esse termo de compromisso é condicionado, aonde tu pagas o auxílio educação condicionado ao quê? À frequência, né? Ao não trancamento. Então, a aprovação, que também seria uma situação ruim para a empresa investir num colaborador, ele não vai no curso. Então, também, dentro desse termo, é possível incluir uma cláusula onde condiciona o pagamento total ou parcial, condiciona a aproveitamento desse curso. Permanência, né? Evidentemente, não tendo esse termo, seria o caso de verificar com o jurídico a possibilidade de suscitar o aspecto da má-fé contratual, a má-fé objetiva, né, para fins de proceder no reembolso por meio do desconto. Né? Agora, isso provavelmente seria uma situação levada à jurisdição, aonde iria depender da apreciação do caso concreto pelo juiz, na aplicação dos princípios ali trabalhistas e civis do caso concreto, né? Mas eu acho que para o telespectador ter ciência, né? Então, o aspecto da boa-fé objetiva, né? O descumprimento disso por parte do colaborador, e nas próximas vezes procurar se fazer esse termo de compromisso para permanência em razão do auxílio educação. Esse alerta que tu fazes aí, Juliano, é muito interessante, porque eu participei de muitas empresas que também davam esses cursos. Quer dizer, e eu sempre vi nesses cursos digamos assim, um carinho da empresa comigo, né? Uma forma de te capacitar, não apenas para que tu tenha o aumento dessa capacitação profissional, mas que a tua capacitação profissional fosse também utilizada no aperfeiçoamento
da própria empresa que te pagou esse curso. Se devolver, né? Devolver, né? Então, eu Exato. achei muito importante isso, porque eu tenho a certeza que muitos telespectadores aí, ou telespectadoras, devem, de repente, estar numa situação como essa aí. Então, obrigado por esse esclarecimento, eu acho importante. Bom, Maravilha. uma outra questão, Juliana, é o seguinte. Fui agraciado em um processo judicial há 10 anos, quando o devedor depositou integralmente, mas recorreu do valor. Agora não querem me pagar os juros fixados, alegando que já fora depositado. É possível recorrer disso? Bom, vamos ver se eu compreendi a questão trazida pelo telespectador. Então, pelo visto, ele depositou esse valor como forma de garantir e impugnar o cálculo. Então, são duas situações diferentes. Ou tu depositas para pagar, né, com a intenção de pagar aquele débito judicial, ou tu depositas com a intenção de garantir esse débito para poder recorrer. Então, a gente tinha uma determinação, uma orientação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, até o ano de 2014, o que vigorava a tese de que o depósito judicial do montante integral ou parcial extinguia a obrigação. Então, depositei e extingui a obrigação. Fui condenado em 10 mil, depositei e extingui a obrigação. E o que acontecia? Ele depositava, mas recorria. Passava 5 anos, não, minha obrigação extingui. Aí recorreu, perdi tudo. Mas os 10 mil não vale mais 10 mil. Aí tu só vai ter o corretivo do banco. Não vai ter as incidências moratórias. Então, essa tese foi revista pelo STJ sob o tema 677. Então, esse tema hoje foi adequado em 2022, então, para esclarecer isso de um modo geral, de que não essa tese, ela não é absoluta. Então, o que foi fixado? Então, o que foi fixado? Que quando o depósito não é com o intuito de pagar, e sim com o intuito de garantir o processo para fins de recurso, quando é feito dessa forma, a obrigação, ela não extingue os consectários da mora. Então, o que acontece? Eu fui condenado em 10 mil, eu reconheço 5. Dos outros 5 eu vou recorrer. Então, eu deposito 10. No entanto, eu só extingo a obrigação em relação aos 5, porque em relação aos outros 5, eu vou continuar recorrendo. E ele só vai poder retirar essa diferença depois que se esgotar os meios recursais. Então, o que ocorre? Quando retorna do segundo grau, o credor tem que solicitar que seja aplicado juros e correção desde o depósito até o efetivo, até a expedição do alvará dessa diferença. Então, sobre essa diferença, devem-se de juros e correção até a satisfação efetiva, porque ele não pagou com o intuito de satisfazer, ele pagou com o intuito de recorrer. Então, quando volta, né, se ele ganhou o recurso, ele tira o valor que ele depositou a mais. Se ele não ganhou o recurso, ele tem que pagar juros e multa, juros e correção dessa diferença até a efetiva satisfação do credor. Então, é possível, sim, recorrer desse entendimento, não sei de onde veio, né? Tem que ver exatamente o caso concreto, agora para que se defenda, para que se aplique essa orientação, essa tese do STJ, número 776, que determina exatamente o que a gente acabou de falar. E na verdade, né, Juliano, o trabalho como o de vocês, o teu especificamente com relação a esses casos aí, são fundamentais, né? Porque as pessoas, por exemplo, acontece uma coisa comigo, eu não sei nada. Eu tenho que recorrer para alguém que tenha o conhecimento que... Olha aqui, eu estava pensando assim, como tem leis em tudo que é... Qualquer coisinha é um emaranhado, muitas vezes, que suscita de leis e que estão ali limitando, restringindo, regulamentando e tal, e o cara tem que ter conhecimento. O empresário, nós sabemos muito bem, e tu como também é empresário. Então, na verdade, o empresário não tem tempo de estar se atendo a isso, ele vai ficar o dia inteiro. Ele precisa contratar alguém, no caso de vocês, claro, para que esse alguém venha de fora, traga esse conhecimento específico. Exato, e vai resolver o problema dele.
Né? Maravilha. Me diz uma coisa, assim para encerrar, tu tem visto alguma situação dessa aí ocorrer na prática? Já passasse por algum desses eventos ou não? Olha, em relação à questão trabalhista, em ambos já observei, né? Enfim, a gente tem execuções judiciais, né? Onde essa matéria acaba sendo pauta. E na rotina empresarial também, esse aspecto trabalhista acerca do auxílio educação, né? Ele tem bastante demanda, né? Uhum. Então, em tudo, é muito diversificado. A gente tem hoje a questão do vale-refeição, o auxílio educação, então, que são parcelas não salariais, né? Então, que são muitas vezes incentivos importantes para a atração e manutenção do bom funcionário no seu grupo de recursos humanos, né? Então, e esse aspecto judicial é bem específico mesmo, né? Isso daí, na verdade, é muito comum, né? Essa questão da garantia do juízo para recorrer. Então, os efeitos disso depois para a liberação desse valor acerca da incidência de juros e correção, né? Eu já tenho na rotina muito essas duas questões que o telespectador acabou de nos trazer. Juliano, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. É bom que sempre estejas aqui. Também, claro, a família aí hoje está no lugar do teu pai, não só aliás era para ter vindo aí. De qualquer maneira, essa forma de vocês fazerem, de certa maneira, um corredor assim, passa aqui, vai tu, vai lá. Isso é importante, né? Porque não só mantém a família um espaço, né? Mas cada um traz a sua contribuição específica, como é o teu caso, nesses casos que tu citaste aí. Muito obrigado e até Eu que agradeço. A próxima. Até a próxima, Silvio. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, quero lembrar para vocês que nós estamos neste ano comemorando nada menos, nada mais do que 25 anos no ar. Começamos lá na TV Guaíba, depois TVE e tal, e assim viemos na TV Bandeirantes, e agora estamos, claro, naquilo que é hoje, digamos assim, aquela grande alternativa, né, para a produção independente, que é a internet. E por incrível que pareça, né, hoje os canais de televisão perderam aquela substância que tinha. Poxa, o cara saía mais cedo de casa para ver Canal 12, Canal 10, o programa tal. Hoje não tem mais isso. A internet não só democratizou toda a mídia, como permitiu, né, que surgissem vários talentos, né? Tem, claro, coisa ruim, tal, mas tem muitos talentos, né, que hoje só são possíveis de terem sido descobertos através dessa democratização da comunicação trazida pela internet. Estou recebendo aqui Sérgio Neto, amigo há muitos anos. Sérgio Neto, que foi presidente do CETSERG, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas aqui do Rio Grande do Sul, e é um empresário, né, que conhece muito bem a economia do Brasil e principalmente a economia do Rio Grande do Sul. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui. Que isso. Saudades tuas, né, cara? Nós começamos aí há muito tempo, né? Sem dúvida. Eu nunca esqueço, foi meu filho que me apresentou para ti. Sim, nós estudamos juntos, né? Então, estudaste com ele a advocacia, né? Claro. Na PUC, foi na PUC, né? Não, foi na época, foi na Ubra. No IPA. No IPA, exato. É que ele teve na Ubra e depois no IPA. Nós tivemos trocando de faculdade, foi vendida. Isso e paramos no IPA lá. Pararam no IPA, Isso, sim. Sérgio, a economia brasileira, como é que tu está vendo, né? Um governo que está aí, de certa maneira, há 16 anos, e na minha visão, tenho a certeza que também tu comunga muito com isso, o Brasil só tem dado para trás. Como é que tu acha esse ano? É um ano de eleição ainda. Olha, esse ano, eu vejo assim, vamos voltar um pouquinho. A gente já vem num processo de regressão, né? Principalmente acentuado nesse último governo aí que está no poder. A gente tem enfrentado extrema dificuldade, porque os juros estão muito altos, né? Você não consegue um financiamento adequado para fazer investimentos. Então, há uma fuga de dólar muito grande, uma fuga de recursos muito grande para fora do Brasil. Por quê? Não tem segurança jurídica. E, ao mesmo tempo, quem está aqui não consegue fazer grandes investimentos porque o dinheiro está muito caro. Então, a todo momento você vê banco te ligando, não está precisando de dinheiro, não está precisando de dinheiro. Quer dizer, está difícil emprestar dinheiro para quem quer fazer um investimento. E você faz um cálculo hoje, com juro, com a Selic a 15%, você é melhor manter o dinheiro na aplicação do que realmente gerar emprego, né?
para construir Correr o alguma risco, coisa. né? Correr Exatamente, risco. assumir todo esse risco, que é um papel de quem empreende, né? Então, as dificuldades são muito grandes. E esse governo vem acentuando pelo nível de gasto que o governo vem aplicando na economia. Né, Exatamente, é um endividamento muito grande, não há um controle de gastos, né? Há cartões Nós vamos pagar 1 trilhão e 100 bilhões, 120 bilhões de juros da dívida esse ano. É um absurdo. Daqui a pouco nós vamos empatar aí receita com despesa. No momento que as coisas estão caminhando, da forma como estão caminhando, a gente vai ter um caos. Então, eu prevejo esse ano realmente uma estagnação da economia, estagnação mesmo. Por quê? Exatamente pelo que tu falaste no início. Nós temos alguns acontecimentos esse ano, né? Principalmente a Copa do Mundo e as eleições, que vão parar o Brasil. Isso, infelizmente, vai acontecer. Nós já tivemos recentemente o Carnaval, nós temos vários feriados esse ano também que nós estamos enfrentando. É um ano de maior número de feriados dos últimos tempos, né? E isso aí vai trazendo, tirando o recurso das empresas, porque não há produção. Então você tem que administrar isso aí com uma despesa que você já tem e é crescente. Veja bem, ontem a gente recebeu informação das distribuidoras de combustíveis de que o diesel, que é o principal insumo dos transportes, subiu 20%. Aí eu te pergunto o seguinte, começou uma guerra lá no Irã há sei lá, 3, 4 dias atrás. Isso já está impactando nos preços aqui no Brasil? Não, mas eles sobem o preço. Entendeu? Isso já é uma coisa preventiva, né? Preventiva, exatamente. Estão subindo. 20 centavos, isso representa muito, porque o diesel ele representa volume, quase 40% do custo de um caminhão, né, no transporte. Então, a gente já começa a enfrentar esses problemas dentro de um cenário recessivo, em que o cliente não quer te fazer reajuste, não quer reajustar suas tarifas, entendeu? Está comprando menos, está montando menos estoque ou nada de estoque, ele compra para vender, né? Então, as coisas começaram a dar uma parada e vem engatinhando. Já no início do ano já estava freado, entrou fevereiro, freou mais ainda, agora estamos em março e nós não vimos ainda aquele deslanchar que acontece quase todos os anos depois do Carnaval. Então a gente está preocupado realmente, há uma preocupação geral do público brasileiro, porque quem tem o hábito de marcar preço no supermercado, ou quem marcar as coisas que você compra, eu, por exemplo, tenho um hábito, eu tenho 10 itens que eu compro todos os meses. Então, todos os meses eu vou lá e compro aqueles 10 itens. Então eu vejo aumentos... A evolução, né, dos preços. Absurdo, né? Silvio. Por mais que o aumento seja de 20 centavos, de 40, de 50 centavos, representa, às vezes, 50% do preço do mês anterior. E aí você vai perguntar para o supermercado, mas por que está aumentando tanto? A resposta deles é, primeira, o frete aumentou. E nós, na realidade, temos dificuldade de fazer os repasses dos aumentos que nós sofremos. Então, a economia está descontrolada dentro do país. É uma pena, né, que a gente tem tanta esperança nesse país, né? Eu estava dizendo agora há pouco para o Wesley aqui, eu me formei em economia na década de 70. Pai, a gente tinha sonhava, nós somos contemporâneos, a gente sonhava com um Brasil gigante, maravilhoso e tal. O Brasil já esteve no caminho certo. Onde é que nós erramos? Aí a gente vê onde é que nós erramos. Nós erramos quando botamos o voto na urna. Principalmente isso. Né? Então, já vimos errando há 20 anos. Nós temos líderes aí que, o dia que desaparecerem, o Brasil vai ter a sua independência. Tu sabe a quem eu estou me referindo? Sim, claro. O dia que esse cara desaparecer de qualquer jeito, do jeito que for, que ele desaparecer da cena, o Brasil vai se libertar. Esse cara, vocês devem imaginar quem é, ele tranca o país. E esse é o propósito dele. Quer dizer, vamos agora falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, Sérgio. Vamos lá. O Sérgio tem uma experiência muito grande na área de transporte, né, como se pode ver só na conversa com ele. E como presidente do FETSERG, que há um tempo atrás, né, Sérgio, tu lidaste muito com essa questão das concessões de rodovias. Como é que este governo está lidando com isso? Bom, Silvio, nós estamos enfrentando aí um processo de concessão no Estado. O governo Leite vem fazendo projetos para conceder as rodovias, diversas rodovias. Nós temos hoje a tecnologia do Free Flow, que vai facilitar, obviamente, muito para as concessionárias e para o usuário, porque não tem mais a parada na cancela, né? Não perde tempo. Concessionária, não perde tempo. Para a concessionária não tem mais o ser humano ali registrando a passagem, cobrando. Então há uma diminuição de custo muito grande para uma agilidade maior de uma agilidade maior. Entretanto,
não se tem visto isso representar no custo da tarifa. Veja bem, nós já passamos agora com a Ecosul aqui na região sul do estado, que vai ao Porto de Rio Grande, que é um dos maiores tráfegos, né, em função do porto, e o tráfego pesado. Praticamente 50% da arrecadação desse pedágio é pago por caminhão. Então, o que acontece? O contrato de concessão eram 15 anos, e o ex-ministro, falecido ministro Padilha, deu uma concessão no canetaço, um aumento de mais 10 anos para ele. Então ficaram 25 anos. Encerrou ontem essa concessão, depois de uma luta tremenda com o governo federal para que não renovasse ou não ampliasse essa concessão. Porque é um dos pedágios mais caros do Brasil e a rodovia nunca sofreu uma intervenção da concessionária para duplicar 1 metro. Então, o que aconteceu? O governo Dilma lá conseguiu fazer, através do Exército, duplicação de vários trechos dessa rodovia, mas não conseguiu terminar. Agora, com uma nova concessão, nós esperamos que a gente tenha uma tarifa no mínimo de 1/3 do valor que é pago hoje, que é o valor que se tem de concessões pelo Brasil. Aí. Aqui você vai a Santa Catarina, quanto é que está o pedágio? R$5 e alguma coisa. Nós estamos pagando 19 para um carro. Então, se você vai a Pelotas, Rio Grande, com 5 praças, você imagina o seguinte, você vai e volta e paga R$200 de pedágio. Um caminhão qualquer, tamanho que for, mais leve até, R$700 de pedágio. Então, é um absurdo que nós vivemos aqui. Então, eu participei de algumas reuniões e vi o seguinte, fui contestado na minha retórica, vamos dizer assim, e aí eu disse, olha... Na tua argumentação. Na argumentação. Na verdade, o que acontece? O que nós não podemos fazer é errar de novo. Nós erramos por 15 anos, por 25 anos, e não fazer uma concessão que duplique rodovias. É o que precisa, porque hoje o número de acidentes fatais que dava na BR-116 no sentido Pelotas era imenso, porque a rodovia não era duplicada. Então, os acidentes eram frontais. Morreu... Frontais e fatais. Né? Não, frontais e fatais. Morreu vários médicos que eu conheço, morreram em acidentes ali. Então, e várias pessoas, né, morreram por acidente. Então, o que se vê é o seguinte, se nós não tivermos uma melhoria da infraestrutura brasileira, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos fadados ao esquecimento. Nós já temos uma dificuldade muito grande porque nós estamos no extremo do país. Então é difícil competir com quem está em São Paulo, Rio e Minas, porque ele está muito próximo do centro menores, consumidores. Né, centro de consumo. Exatamente. Nós temos que tirar aqui do Rio Grande do Sul para empatar com eles chegando em São Paulo. Imagina ter que levar para o Rio, ter que levar para Vitória, ter que levar para Salvador e outras cidades do Brasil. Então, se o Rio Grande do Sul não olhar com carinho para esse movimento de infraestrutura, a perda logística, que a logística causa aqui no Estado, ela acaba se acentuando. Então, nós precisamos ter um olhar criterioso do governo, tanto na questão, a tecnologia é importante, mas a redução da tarifa é muito mais importante, porque essas praças de pedágio, elas acabam cercando as cidades, e hoje um sujeito que mora numa cidade qualquer, para ele se deslocar, às vezes até para um supermercado, ele tem que pegar a rodovia e vai pagar pedágio. Então, é uma pressão contra o usuário muito grande, principalmente quem mora na região da instalação das praças de pedágio. Sérgio, tu tens uma atuação institucional já histórica, né, no meio do transporte de cargas. Os governos, de modo geral, eles ouvem com atenção, eles levam em conta a reivindicação, os argumentos das instituições, no caso sérios, no caso de cargas? Olha, você vê, eu te diria o seguinte, às vezes a gente consegue avançar em alguma coisa nessa linha, mas muitas vezes o governo já vem com o bolo pronto. E inegociável. E inegociável. Ele diz que está negociando, mas ele depois argumenta de forma diferente, né? Pega aquele prato que tu serviste e transforma aquilo numa argumentação para tentar convencer. A mesma coisa do governo Leite, que se vê o seguinte, ele falou muitas vezes que ele não iria colocar pedágios na rodovia 030, na 118 e tal. Quando ele quis lançar a licitação, a concessão, ele colocou essas praças nesses locais. Aí perguntaram para ele, mas governador, o senhor tem aqui, está aqui o seu vídeo dizendo que o senhor não ia colocar pedágio. Ele falou, não ia colocar a praça de pedágio. Entendeu? Então, você vê o tipo de... coisa dialética. Artifício. É um artifício dialético. Exatamente, né? que utiliza
mas depois consegue fazer esse drible na gramática. Então é o que eu digo, não é possível a gente admitir isso. O que eu tenho batido é o seguinte, gente, tudo bem, a concessão é importante, nós precisamos de pedágio, precisamos de rodovias boas, com pedágio com valor de tarifa adequado, mas não podemos errar. Errar de novo é burrice, não podemos errar. E como a gente está no ano eleitoral, a gente vai ver de tudo esse ano, né? Bom, já que tu tocasse no ano eleitoral, Copa do Mundo, né? Sempre de 4 em 4 anos temos a coincidência de Copa do Mundo e ano eleitoral. Eu até acho que deveríamos mexer um pouquinho nisso aí, né, Sérgio? Porque eu acho que atrapalha mesmo a Copa do Mundo e o ano eleitoral, né? E é um ano eleitoral que mexe com todo o país. Mas, bom, de qualquer maneira, é o seguinte, como é que tu vê que a Copa do Mundo, digamos, esse ano eleitoral pode atrapalhar o desenvolvimento da economia aqui? Quer dizer, nós estamos num ano atípico, né? Mais atípico ainda pela polarização que temos, Sim, né? claro. E isso aí, de certa maneira, vai ser um elemento assim que vai atuar muito na questão da eleição de outubro. Como é que tu vê que o eleitor vai chegar nesse momento da eleição, diante de todo o quadro que nós temos carregado ao longo do tempo? Eu fico pensando, às vezes, que algumas coisas acontecem, parece que preparadas para o momento, né? E essa Copa do Mundo no Brasil, ela vem em péssimo momento, porque cria uma euforia numa população e uma massa que já vem sendo domesticada, vem sendo tutelada pelo governo que aí está, cada vez mais dependente. E isso vem trazendo um prejuízo muito grande. Olha o que nós temos aí, a questão da Bolsa Família, da vida. 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Você não tem mão de obra, não tem motorista, não tem auxiliar. Você vai oferecer emprego para um sujeito desse, ele diz, não, mas eu não posso perder o meu Bolsa Família. Então, isso está escravizando a população de uma certa forma e trazendo uma letargia nessas pessoas. Isso está atrasando o Brasil completamente. E sepultando completamente aquilo que nós chamamos de uma retomada, né? Nós temos uma hora para uma retomada, mas o quadro é exatamente desalentador. Exatamente. Não, o momento, eu digo, o Brasil está sempre um país em desenvolvimento. A gente não sai dessa história em desenvolvimento. Por quê? Porque a gente não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar por isso. Feriados demais, é Copa do Mundo, é eleição. A eleição podia ser muito diferente do que é. E essa carga tributária que está esse ano aí, que tu sabe muito bem o que está acontecendo, né? Estamos aí. Só vai piorar ainda a situação. Nós estamos preocupados com isso, inclusive, porque 2026 está sendo um teste da reforma tributária. Mas nós já projetamos para 2027 um impacto muito grande nas empresas. Impostos que nós não recolhíamos, já houve a oneração da folha de pagamento. Nós éramos desonerados, foi onerado. Através desse governo, mudou. Então, a gente já está encontrando uma dificuldade muito grande nesse sentido. Eu presumo, como já vem acontecendo, que haverá uma quebra ainda acentuada de empresas, né? Ou de recuperação judicial ou de falência. Né? Sérgio, antes do final do nosso bate-papo aqui, quero até te convidar para vir aqui mais vezes ao programa, né? O Sérgio é um cara emblemático na área empresarial, um homem muito respeitado como grande empresário, uma pessoa maravilhosa. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que é a nossa paixão, né? Que é o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Nós estamos gravando aqui, não sabemos ainda do resultado do segundo Grenal, que poderá ter dado o Grêmio, acho que deu o Grêmio. De qualquer maneira, não vou falar sobre isso, mas do Grêmio neste ano de 2026. Eu acho que a amostra no Grenal, no primeiro Grenal, já foi uma amostra boa, né? O Grêmio tem bons valores, a questão é acertar o time. Acertar as peças, né? No lugar certo. Na verdade, a mim não surpreendeu nada o Grêmio ter vencido o Grenal. Não é, isso não é arrogância nenhuma. Eu até achava que o Inter tinha um time melhor, mais arrumado que o Grêmio. Eu também achava. Eu também sempre disse para as pessoas... Mais bem treinado. Durante a semana, dizendo, gente, não compare o Grêmio jogando um jogo contra um time lá desconhecido e jogando mal e jogando um Grenal. São jogos completamente distintos. O Grenal muda a cabeça. É psicológico, provavelmente haja alguma coisa de psicologia nisso. Tu que é um historiador aí, conhece bem essa questão. Deve existir alguma coisa que faz com que as pessoas joguem diferente. Entendeu? Além de ser uma vitrine para o mundo, para a seleção brasileira, né? Então parece que eles se transformam nesse sentido. Eu acho que o Grêmio vai ajeitar, já começou a dar uma ajeitada, tem que colocar as peças certas, né? Tirar algumas ainda que é normal. O Grêmio já se desfez de alguns jogadores que também não estavam acertando, mas
É o que eu digo, isso é que nem o ajuste da família da gente quando está com problema, né, Silvio? O Grêmio estava com problema na arena, aparentemente parece que foi resolvido esse problema, né? Tanto é que os ingressos hoje são mais baratos do que era quando era terceirizada a arena, não era do Grêmio. Então parece que esse assunto ficou resolvido. O Grêmio vem ajeitando, contratou um técnico, para mim até desconhecido, eu sei que ele trabalhou no Botafogo, fez algumas coisas, mas de qualquer forma é uma cabeça diferente. Ele é um técnico vitorioso. Se ele soubesse impor para a equipe, veja que um jogo anterior aí, um jogo, não sei se foi do Brasileirão ou do Gauchão, não me lembro mais, ele colocou alguns novatos da base e o time jogou muito bem. Então nós temos muitos valores internos que precisam ser aproveitados. E o Grêmio, na época em que foi grande vencedor, ele usou muito A base. a base. O próprio adversário do Grêmio Internacional também, pode ver, tanto o Grêmio Internacional, eles, quando usaram a base, eles foram lá em cima. É. Porque é aquela história da raiz aqui, né, Sérgio? Claro. Tu sabe muito bem que aqui tu vive aqui. Tu sente na pele a concorrência, a disputa, né? Como é a polarização entre os dois times. Sim. Então, tu tá num ou no outro, tu vai dar o máximo, né? É que o futebol hoje é um negócio assim, ó, na sombra dessa gestão toda, existem os empresários e existem os interesses escusos que nós não acabam sabemos. botando um jogador ruim para jogar Para vitrine, né? para vitrine, para abrir valorizar- vitrine e poder valorizar vender. Exatamente. exatamente. Isso prejudica o time. Claro. Se mudar um pouco esse conceito e voltar um pouco para a base, nós certamente vamos estar bem Com melhor. certeza. Sérgio, um belo papo contigo aí. Vamos renovar mais uma vez, né? Que tu possas. Eu sei que é muito difícil, empresário como tu, ter, de repente, disponível no tempo, mas são 2 vezes por mês que nós temos a gravação. Acho importante contar com a qualificação do Sérgio Neto aqui conosco. Um abraço, Serginho. Tá bom. Até a próxima. Obrigado, Silvio, pelo convite. Muito bem, para encerrar o programa desta semana, estou aqui com o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, está com saudades do amigo. Aliás, esse é um tempo, né? Janeiro, fevereiro, estamos agora retomando praticamente em março, em que as pessoas saem muito, viajam para cá e para lá, a gente não se encontra, né? Verdade. Obrigado pela tua presença uma Eu vez que mais no agradeço, programa, né? tá? E, na verdade, tu tem uma série de assuntos aí nessa área habitacional e tal. Qual é a novidade? Tem trazido uns assuntos importantes aí, que são as leis complementares, né? A questão do holding patrimonial e tal. Sim. Sim, Silvio, como a gente cuida da área imobiliária, sucessão patrimonial, né, eu tenho me dedicado a analisar os efeitos dessa reforma tributária, em razão da Lei Complementar 132, porque este é o ano de transição. Este é o ano em que os estados e até mesmo os municípios vão começar a alterar a sua legislação para adequar aquilo que a reforma tributária está promovendo. E para as pessoas que vivem de renda patrimonial, de aluguel de imóveis, que planejam a sua sucessão, o efeito foi quase que imediato, né? Então, a gente teve, derivado da reforma constitucional, a Lei Complementar número 214, agora no finalzinho do ano de 2015. Então, desde logo, ela já trouxe uma série de reflexos para quem vive de aluguel, para quem tem imóvel de aluguel, para quem está pensando em estruturar uma pequena holding familiar, organizar a sua vida patrimonial e até mesmo organizar a sua sucessão, Silvio. Que cada vez mais, a partir de agora, vai ser necessário que tu planeje a tua sucessão. Senão vai acontecer que tu vai perder metade de tudo aquilo que tu construiu, em vez de tu deixar para os teus herdeiros, tu vai deixar para o fisco. Vai perder metade do que construiu. Então, o primeiro efeito imediato que a gente tem alertado muitas pessoas é que essa reforma tributária ela trouxe novamente um imposto de renda mínimo. Tu sabe que se nós tínhamos uma empresa, né, depois de nós pagarmos todos os impostos da empresa, quando a gente distribuía os lucros e dividendos da empresa, ele vinha isento de tributação. E por que ele vinha isento? Porque a carga tributária sobre todo o faturamento da empresa já havia sido pago anteriormente. Tá? A empresa já pagou. Tá? Hoje não mais. Então, hoje, mesmo na distribuição de lucros e rendimentos, quando ela for superior a R$50 mil, vai ter um imposto de renda obrigatório, retido na fonte, que é 10%. É mais 10%.
Detalhe, sem redução na carga tributária que a empresa já pagou. Então, a primeira coisa que aparece, né, e que sempre foi assim no Brasil, é que a gente faz uma reforma tributária, Silvio, prometendo redução da carga tributária, reorganização da forma tributária, simplificação, mas ela resulta sempre, sempre aumento de impostos. em aumento de impostos. Tá? Ora, R$50 mil, claro, nós vivemos um país de baixa renda, mas para a empresa nem é um faturamento tão alto assim. Então, isso vai repercutir muito. Né? O que acontece é que as pessoas que vivem de renda, vivem de locação de imóveis, elas vão ter que cada vez mais se utilizar dos contadores, se utilizar dos advogados para reorganizar a sua renda. Criar estruturas jurídicas, a gente chama de holdings, mas pode dar o nome que quiser, mas é muito importante que cada vez mais você pense em tributar na pessoa jurídica e não mais na pessoa física. Por quê? A gente fez um cálculozinho assim rápido, né, de que, em razão desta regra legal e principalmente de uma lei complementar que foi a 214 do ano passado, se a gente imaginar renda fruto de lucros e dividendos derivados de locação de imóveis, né, nós vamos conseguir limitar a tributação total em 9% e efetiva em 7,9% e 8,5%. Então, o que interessa aqui, Silvio, é fazer uma governança, fazer uma reorganização, se utilizar de pessoas qualificadas para que analisem de onde vem a sua renda quando você se dedica à locação de imóveis, quando você se dedica à sucessão patrimonial, quando você se dedica a organizar a sua vida econômica e principalmente patrimonial, para que você se utilize melhor das regras tributárias, não só as que estão em vigor, mas principalmente elas que estão entrando em vigor este ano, porque esse é um ano de transição. O ano que vem vai ser muito pior do que esse ano. Tem que estar preparado, preparar esse ano, né? Não deixe para depois de jeito algum. Se reorganize agora, nesse momento, Silvio. Então, esse é o recado que a gente vem dar, porque a alteração vai ser muito grande. Outra alteração importante, né, que é o chamado ITCMD. O que é o ITCMD? O Imposto Causa Mortes e Doação. Se tu morre e os teus bens estão na tua pessoa física, né, e eu sou teu herdeiro, para mim tomar esses bens para mim, eu vou pagar um imposto chamado ITCMD, que no Brasil pode ir até 8%. Né? Só que a lei trouxe uma progressão obrigatória desse imposto, que tem a ver com o tempo, que tem a ver com a utilização do imóvel, que tem a ver da destinação do imóvel. Silvio, eu tenho certeza que todos os estados vão levar para 8%. Né? Claro, naturalmente. Porque se o limite foi colocado em 8%, todos vão levar para o limite máximo. Né? Ou, muito provavelmente, todos vão levar para o limite máximo. Então, você tem que se organizar, não só com os imóveis que você tem, mas com aquilo que você está planejando deixar para a sua família, para os seus herdeiros, para as pessoas que vão herdar os seus bens. Né? E este é o ano de fazer isso. Naturalmente, tu tens uma experiência e tens sensibilidade para isso, né? Da convivência com os empresários, para sentir como eles estão vendo, né? Se eles já estão sabendo, estão já sentindo na pele a extensão dessa reforma e o peso que isso significa para eles. Sim, claro que eu tenho uma visão muito mais próxima de quem lida com patrimônio, de quem lida com imóveis, né? Todos já perceberam isso no ano passado, né? Então, um empresário organizado, e quando eu estou falando de empresário organizado, eu nem estou falando do grande empresário. Estou falando daquele cara que se dedica a pensar no futuro, a analisar os efeitos da alteração da regra tributária para o futuro. Esse começou a se organizar no ano passado. Porém, as leis complementares elas estão saindo, né? Estão sendo publicadas, cada estado vai se adequar. Né? Nós temos 2 impostos novos, que é o CBS e o IBS, que são impostos sobre consumo, que na teoria vêm para substituir imposto de renda, Comissão Social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Tudo que a gente espera
é que a criação desses dois impostos novos venham a conduzir a efetivamente a extinção desses outros impostos. E não sejam cumulativos. E não sejam cumulativos. Esse é o problema. Tá? Né? Porque o imposto sobre o consumo no Brasil vai ficar muito alto. Né? O imposto sobre serviços, Silvio, ele vai duplicar. Então, se você vai contratar um advogado, vai ser mais caro para o advogado te vender serviços. Portanto, vai ficar mais caro para ti. Se você for num médico, vai ser a mesma coisa. Então, a prestação de serviço vai ficar muito mais cara, Silvio. Porém, as pessoas que lidam com patrimônio e que são organizadas, essas já estão se organizando. Né? O que a gente tem visto também é um aumento brutal das outras pessoas que têm alguma renda vinda de aluguel, né? Herdaram alguma coisa ou construíram ao longo do tempo algum patrimônio. Essas sim, essas estão muito preocupadas em se reorganizar. Né? E há formas seguras de se reorganizar e se aproveitar de benefícios fiscais que estão aí à disposição da gente. Um minutinho nós temos para o final do programa. Como é que qual é o teu sentimento em relação à economia brasileira, de modo geral? Porque a economia tem muita implicação com tudo isso aí. Num ano de Copa do Mundo, né? E num ano eleitoral no Brasil. Veja, só rapidinho. O ano passado, a gente teve um primeiro semestre excelente, puxado basicamente pelo agronegócio. Mas no segundo semestre, a gente caminhou de lado. Né? No meu mercado, que é o mercado de imóveis e da construção civil, tudo o que eu espero é que voltem os financiamentos imobiliários a valores e a taxa de juros acessíveis. Da forma como está, é muito caro hoje financiar. Né? Então, eu espero que a economia melhore, mas eu não vejo grande melhora em ano eleitoral. É verdade. Tá? Perfeito. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. Uma boa semana para todos nós, né? E até o próximo programa. Muito obrigado, Silvio. A você, telespectador, rádio ouvinte, enfim, todos aqueles que tenham várias alternativas de nos assistir, muito obrigado pela audiência. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.